Bom dia ou boa tarde, a ISEC Balneário Camboriú e os pais que estão aí no EPA. Acho que é o primeiro EPA desse ano da ISEC de Balneário Camboriú. Eu sou o Léo, na verdade sou o Leonardo Barreta. Eu fui da ISEC de Ponta Grossa e eu vim aqui rapidinho para contar um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história dentro da ISEC e o que eu estou fazendo hoje. Eu acho que para vocês, principalmente para os pais, poderem entender um pouco o que é a IESEC, que eu acho que é a grande função do EPA, né? É mostrar para os pais o que a gente faz o dia inteiro, por que a gente fica até tarde em reunião, a gente some no final de semana. E os pais, onde você tá, achando que o filho tá bebendo, achando que o filho tá no bar? Não, ele tá numa reunião. E ele tá mesmo, acreditem que eles estão. Então eu vou contar um pouco da minha história e espero ajudar um pouco vocês a entender o que é a IESEC e o que ela agregou na minha vida inteira nos 3, 4 anos que eu fiquei dentro da IESEC. Eu entrei na IESEC e eu falo que a IESEC entrou na minha vida em 2011, quando uma amiga minha da faculdade me chamou para ajudar a fundar esse negócio chamado IESEC. Para mim não existia, eu nem sabia o que era, que fazia intercâmbio, lutava pela paz mundial, só trabalhava com jovens. Uma organização internacional só de jovens que trabalhavam com intercâmbio e queria paz mundial. Para mim não significava nada, né? Eu não entendia nada daquilo. Mas eu estava num momento muito chato da minha faculdade, estava no meu terceiro ano de faculdade, eu fiz jornalismo, eu estudei jornalismo, e eu tinha redação 5 e já não via nada de novo. Então eu estava muito cansado da minha faculdade, cansado de ver as mesmas coisas. E aí eu aceitei, falei, pode contar comigo, tô dentro, não sei o que é, não sei para que é, mas é isso daí, conte comigo. E aí começou. E aí eu e mais um grupo de 10 pessoas, nós éramos 11, a gente iniciou a IESEC em Ponta Grossa, que é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo em Balneário. A IESEC em Balneário do Camboriú está começando, está bem no começo dela. E foi muito legal, porque éramos 11 pessoas que a gente começou a fazer tudo. A gente fez uma primeira reunião, vendeu o primeiro intercâmbio para um estudante, a gente pensou e estruturou processo seletivo para membros, sabe, para selecionar pessoas, sendo que a gente não tinha ideia de como fazer isso. A gente foi fazer arte, foi fazer estratégia de marketing, estratégia de venda, tudo que a gente não tinha ideia de como fazer, a gente teve que aprender a fazer na prática e na marra. E foi muito legal, porque a gente foi evoluindo. A diretoria nossa nós éramos em 6 pessoas, e eu falo que a IESEC ela realmente foi um divisor de águas assim na minha vida, porque eu estava num momento muito chato da minha faculdade, que eu estava extremamente cansado, desmotivado com ela, e surgiu uma coisa totalmente nova que me agregava muito a cada dia, e isso para mim foi muito intenso, né? Em meio ano eu virei diretor de uma área que eu queria. Eu queria aprender muito mais sobre empresas, sobre organizações, que dentro da minha faculdade eu não tinha nada. No meu curso de jornalismo, a gente nunca aprendeu nada de administração. Nada. E aí, dentro da IESEC, eu fui me virar sozinho, porque eu tinha que administrar a área de vendas corporativas, e eu tive que aprender a fazer prospecção de empresa, pipeline de vendas, como vender, portfólio de produtos. Então eu tive que aprender a fazer tudo dentro da IESEC com o suporte que ela me dava. Isso foi muito legal. E a primeira coisa que eu aprendi assim bem dentro da IESEC, com essa diretoria que eu fiz parte quando eu era diretor, foi muito disso, de que as coisas em grupo elas são muito legais, né? Quando você faz uma coisa em grupo, ela é feita melhor. É o que a gente costuma falar muito dentro da IESEC, né? Sozinho, você vai mais rápido. Parece que você trabalhar sozinho, realmente, você faz as coisas mais rápidas. Só que em grupo, você vai mais longe. A gente foi tão longe que a gente fundou um escritório em Ponta Grossa. Hoje, Ponta Grossa tem um escritório da IESEC, que é uma série de etapas, uma série de processos, e a gente conseguiu isso. E hoje, aqueles diretores, quando eu fui diretores com eles são meus melhores amigos, eles são as pessoas que mais me conhecem. Eles conseguem olhar pra mim um dia e falar: o Léo tá triste, o Léo tá bravo, o Léo tá fulo com a vida, ou ele tá alegre. Então foi demais, assim. Eu vou falar um pouco disso, do que a IESEC agregou a mim, mais no final do vídeo. Mas foi muito bom. Isso daí foi em 2011, 2012, eu era diretor. Em 2013, como todo ano tem as eleições para presidente, para diretoria nova, eu me postulei.
falei, quero tentar uma coisa nova e me tornei presidente da ESEC de Ponta Grossa em 2013. O que para mim foi muito bacana, porque ao longo da minha vida inteira eu sempre me livrei de desafios grandes. Eu sempre me livrei de assumir grandes responsabilidades, porque eu tinha esse medo. Eu achava que não sou capaz de assumir grandes responsabilidades. Por exemplo, tocar um negócio, administrar um negócio. E aí quando eu falei, não, eu vou me aplicar, eu vou me postular para ser presidente, vai ser uma prova de fogo para mim. Durante um ano, eu vou ter que assumir as responsabilidades de coisas darem certo, de coisas darem errado, de ter que cuidar de 9 diretores eu tinha. Eu uso o termo cuidar para mudar desse conceito de gerir, de administrar pessoas, né? Mas eu tinha que administrar um escritório com recursos financeiros, com recursos materiais, fazer essa parte de relações externas. Então foi muito legal, eu tive que assumir muita responsabilidade. Eu fui presidente durante 2013 inteiro, lá em Ponta Grossa. No começo do ano eu tive a oportunidade de fazer parte do produto que a ESEC vende, que é um intercâmbio. Então, quando eu tinha me aplicado para presidente, eu fui eleito, eu falei, poxa, mas eu vendo um negócio que eu mesmo nunca consumi, que é um intercâmbio. E aí eu fui fazer um intercâmbio em 2013, no começo de 2013 eu fui para o Paquistão, eu fui fazer um trabalho social lá, eu visitava cidades do país para promover o Paquistão como um país também turístico. E foi muito legal, porque eu pensei o meu intercâmbio em eu quero ir para um lugar em que eu tenha um impacto, em que eu veja algo totalmente diferente do que eu vejo no meu dia a dia. E aí por isso que eu escolhi um país muçulmano, com uma cultura totalmente diferente, com uma religião diferente, com hábitos bem diferentes. E eu consegui, assim. Era uma vaga muito legal no Paquistão, era uma vaga que eu queria, na minha área de formação, que era jornalismo. E aí eu fui, foi uma experiência maravilhosa. Eu super recomendo, eu acho que qualquer um que está aí assistindo esse vídeo, que faz parte da ESEC, recomendo o intercâmbio da ESEC, porque pelas pessoas da ESEC e por ter sido o intercâmbio da ESEC, eu pude fazer coisas e conhecer realidades que outro intercâmbio não me daria. Ou que só ir como um turista eu não teria conhecido. Tá? Como, por exemplo, conhecer um marajá, que é um negócio que para mim não existia, nunca existia, existe e eu conheci um. Assim. Isso daí é uma outra história, qualquer coisa um dia eu conto. Mas aí eu tive, durante um ano, essa experiência de ser presidente. Eu já tinha me formado, eu me formei no final de 2012, né, comecinho de 2013. Então eu passei esse um ano trabalhando como presidente da organização e disponível ao mercado, digamos assim. Na verdade eu estava procurando emprego, né, lá em Ponta Grossa mesmo. É um mercado muito difícil para jornalismo e eu tinha decidido que eu não queria aquilo. Foi uma decisão assim... parcial, talvez, na minha vida, mas eu tinha decidido, eu não quero procurar coisas em jornalismo. Eu quero migrar para uma área que eu aprendi tudo dentro da ESEC e que eu quero conhecer mais, porque eu me identifiquei com ela, que é a área de administração, a área de gestão. Durante 2013 inteiro, procurei emprego, fiquei trabalhando como presidente, eu trabalhava como presidente da ESEC mesmo, e foi incrível, foi um ano incrível. Principalmente para quem é da ESEC tá aí, eu super recomendo. Se apliquem para ser presidente, porque um ano como presidente é uma experiência única de autorreflexão 24 horas por dia. Você acorda pensando no seu escritório e pensando no teu EB, pensando nas 9 pessoas que estavam sob minha liderança direta, pensando em cada membro e você pensando em todas as suas responsabilidades, de que você tem que ter dinheiro em caixa, de que você tem que vender intercâmbio, porque isso é uma forma de você trazer um impacto na vida de uma pessoa. É a chance de você mostrar para uma pessoa que, assim, através de uma ferramenta que é conhecer um outro lugar, uma outra realidade, a gente pode tornar esse mundo que a gente vive um pouquinho melhor. Simples. E você está o dia inteiro se debatendo com eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado, quem sou eu? O que é mais legal da experiência de ser presidente é que você está constantemente na frente de um espelho pensando, quem sou eu? Que líder sou eu? Que pessoa sou eu? Sabe? Isso é muito bacana. No final de 2013, eu recebi pelo e-mail da ESEC o processo seletivo de uma empresa que é parceira da ESEC, que é a Manakey. Me inscrevi, fiz o processo seletivo e o mais legal é que assim, ao longo do processo seletivo inteiro da empresa, da Manakey, eu via tudo que eu já tinha aprendido dentro da ESEC.
Eu já tinha participado de workshops dessa empresa durante os 2, 3 anos que eu fiz parte da ESEC nas conferências nacionais da ESEC. E foi muito legal, porque essa empresa, a Manakey, ela tem uma proposta, um propósito mesmo, assim, de existência muito parecido com a da ESEC. O propósito da Manakey é tornar o mundo melhor. Como? Ajudando as empresas a seguirem esse caminho. Né? A ESEC ela trabalha muito com estudantes, com jovens, com organizações do terceiro setor. Trabalha também com empresas. Mas a Manakey ela é uma empresa que tem esse propósito de a gente quer um mundo melhor. E como que a gente faz isso? Ajudando empresas. Fiz o processo seletivo e hoje, em 2014, eu fui selecionado no finalzinho de 2013 e hoje eu faço parte desse grupo, que esse fundo é daqui da empresa, da Manakey. O que eu vi nisso tudo? Assim? O que é muito legal quando eu paro hoje, no papel de alumnos, no papel de uma pessoa que já saiu da ESEC, que hoje eu só faço parte como a velha guarda da ESEC, né? Eu fico lá só tocando tambor e vendo, eu sou velho, né, já na ESEC. Tudo que eu faço aqui dentro, hoje, eu aprendi dentro da ESEC. Eu não aprendi na minha faculdade. Dentro de jornalismo, eu não aprendi a fazer uma conta de 1 mais 1. Eu não aprendi como administrar nada. Hoje, a Manakey, ela trabalha com estratégia, com liderança e com inovação. É uma empresa de consultoria para empresas e para o governo. Os 3 pilares com que a gente trabalha hoje, estratégia, liderança e inovação, eu aprendi dentro da ESEC. Eu fui contratado por uma empresa que trabalha com isso, por um conhecimento que eu tive dentro da ESEC. Hoje a Manakey ela tem um projeto social junto com a ESEC, que é o projeto da Carta da Terra, que é junto da ESEC por causa dos propósitos parecidos e porque o dono da empresa, da Manakey, o Oscar Motomura, ele admira demais a ESEC, porque ele vê dentro da ESEC uma organização que forma líderes, que forma pessoas prontas para assumirem cargos em empresas. Só que não são cargos técnicos, são pessoas preparadas. Entendeu? E isso é uma visão da Mana, é uma visão muito legal que a gente tem de que a gente vê tudo como muito humano. As coisas não são técnicas, as coisas são humanas, são pessoas que estão aqui. Entendeu? Isso foi muito legal. E aí o que é muito legal é parar para pensar em todas as experiências que eu tive, dentro e fora da ESEC. E isso é uma reflexão muito grande que a gente faz dentro da ESEC o nosso período inteiro. O que eu aprendi dentro da ESEC? Bom, primeiro, eu aprendi a chegar onde eu estou. Né? Tudo que eu aprendi de gestão, de estratégia, de liderança, de como lidar com pessoas, de como aceitar os meus pontos negativos, os meus pontos fortes, eu aprendi dentro da ESEC. Um exercício que eu faço de autorreflexão, o quanto que a ESEC nos dá autorreflexão. Antes de eu entrar para a ESEC, se você me pedisse 5 pontos fortes e 5 pontos fracos, e é um exercício que eu, por exemplo, proponho para vocês pais agora, pegam um papel e escrevam, e vejam quanto tempo vocês demoram para listar. Eu falo que assim, depois de 1 ano de ESEC, qualquer membro faz isso em 1 minuto, porque você cansa de ver isso, você cansa de ver seus pontos fortes e seus pontos fracos. Porque isso ficou muito latente. E a gente trabalha muito com isso, de o quanto que os meus pontos fortes podem ajudar a equipe e como que outras pessoas podem contornar meus pontos fracos. Aprendi a vender, tive que aprender a ser resiliente, tive que aprender a liderar, tive que aprender a identificar meus pontos fracos e saber trabalhar com eles, tive que aprender a trabalhar em grupo, que eu nunca soube fazer isso, eu sempre preferi trabalhar sozinho. E cheguei a ser presidente porque tive que aprender a trabalhar em grupo, a ter resiliência, a aprender a ouvir, aprender a olhar para mim mesmo, aprender a refletir na minha vida, a fazer estratégia, a pensar em liderança, a ser empático, então pensar no outro, pensar no que meu diretor está pensando, no que o membro está pensando, o porquê que não está bom para ele. Tive que aprender tudo isso. Gestão de tempo, porque eu tinha faculdade, fazia inglês, fazia trilingue, tinha ESEC e tinha TCC para fazer. E eu tive que aprender a gerenciar tudo isso ao mesmo tempo. Né? Isso foi alguma das coisas que a ESEC me deu. E eu falo que foi ela que me deu mesmo. A ESEC é uma plataforma. Ela é um lugar que você entra para você tirar a substância dela. Quando você faz isso, você também está agregando para ela. E você está agregando para muita gente. Entendeu? Então, isso é muito bacana.
nesses 24 anos, eu tenho 24 anos, quando eu paro para olhar na minha vida assim, esses meus 3 últimos anos que a ESEC faz parte, eu acho que são os 3 anos mais intensos. Eu fundei uma empresa chamada ESEC, eu fui presidente de uma organização, eu fiz um intercâmbio para um país totalmente diferente do que eu esperava. Eu tive que mudar a perspectiva de vida, que era sair de jornalismo e ir para administração. E eu tive que mudar o que eu imaginava sobre mim mesmo, sobre o que eu conhecia sobre mim mesmo. Com 24 anos eu tive todas essas experiências. E é muito legal, porque às vezes quando eu converso com gente que sonha em fazer tudo isso, e eu fico pensando, cara, que demais, sabe? Poxa, eu tive a oportunidade de fazer, eu tive a oportunidade de conseguir. E essa mesma oportunidade que os filhos de vocês, pais que estão aí no EPA, estão tendo esse ano. E eu queria terminar o vídeo falando isso, assim, do lugar que eu estou hoje, numa empresa que eu consegui por causa da ESEC. Comigo também trabalha um outro ESECO, ele foi diretor de finanças em 2009 da ESEC de Vitória. Uma mana que adora, uma empresa que adora a ESEC. O que eu poderia deixar de mensagem final assim, para vocês, pais, é apoiem muito os filhos de vocês. Porque desde o início, uma coisa que eu tive foi apoio dos meus pais. Eles me apoiaram quando eu fui diretor corporativo, me apoiaram em tudo, sabiam que eu não estava muito contente com a faculdade, me apoiavam mesmo assim, e me apoiaram demais quando em 2013 eu estava desempregado, formado e trabalhando como presidente de uma organização voluntariamente, sem receber R$1. E eles me apoiavam demais nisso. E eu falo que assim, apoiem muitos eles, porque na verdade o que eles estão tentando ser é um pouquinho do que vocês são. E isso eu falo muito do papel que eu tenho hoje, assim, que eu sou hoje. Os meus pais fundaram empresas, meus pais quebraram empresas. E quando eu paro para olhar para mim, eu vejo que na verdade o que eu estou fazendo é trilhar um pouquinho do caminho que eles fizeram. E que se eu for 10% do que eles são, tá ótimo, sabe? Eu acho que é uma conquista de vida mesmo. Por isso que se eu pudesse deixar uma mensagem final para vocês é assim, tirem um pouco o peso que a faculdade tem. A faculdade não prepara uma pessoa 100% para o mercado e para uma vida. Há outras coisas que fazem isso. E a ESEC é uma delas. Há outras. A ESEC é uma delas. Empresas, mercado de trabalho, não precisa de gente tão técnica. Essas pessoas vão ser mão de obra sempre. O que empresas precisam é de pessoas. Pessoas, seres humanos, que saibam liderar, que saibam ouvir, que saibam se comunicar, que saibam trabalhar em grupo, que saibam ser resiliente, que saibam ser criativos. E isso a faculdade não ensina. E a outra coisa é, apoiem os filhos de vocês. Eu sei que muitas vezes parece uma loucura ele ir para um país totalmente diferente. Ele querer ser presidente de uma organização, ser diretor de uma organização que não recebe R$1 para fazer isso, que na verdade ainda paga, né? Que a gente gasta dinheiro com ela. Acredite que isso é um investimento muito bom que vocês estão fazendo, não é na vida só profissional. Isso eu posso falar que vai te dar. Relaxem, eles vão ter. Eu estou dentro de uma empresa por causa da ESEC, mas é pessoalmente. Vocês vão ajudar os filhos de vocês a serem pessoas excelentes, que na verdade é o que vocês são. Eles estão buscando ser um pouquinho do que vocês são. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Desculpa, eu acho que o vídeo foi um pouco longo, mas o pessoal aí tem meu contato, quem quiser pode falar comigo. Eu adoro a ESEC, adoro vocês, acho que o Balneário está fazendo um trabalho incrível. Conheci os filhos de vocês no DD que teve, que eles ficaram um final de semana fora e de repente vocês ainda estão tentando entender o que eles fizeram nesse final de semana. Isso é normal, mas é nesses momentos que a gente cresce muito, viu? Eu descobri meu propósito de vida, por exemplo, em vários desses momentos de DDs, pensando o que eu quero ser na minha vida, tá? Obrigadão pela atenção, pais. Aproveitem esse dia que vocês vão ter com a ESEC, curtam ela, aproveitem os momentos, interajam com ela, é muito bom e é isso daí, sabe? Curtam os filhos de vocês e o momento que eles estão na ESEC. Apoiem muito eles, que eles vão ser pessoas incríveis, incríveis, incríveis. E falando assim, pessoalmente de cada um, porque eu conheci eles aí no DD. E eles são pessoas incríveis mesmo, tá? Muito obrigado. Até mais, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau.